Olá pessoal, Prof. Mari, mais uma vez aqui com vocês. Agora estamos na última unidade, último capítulo do nosso livro, do 7º ano, primeiro bimestre. Vamos começar a estudar sobre comparação, módulo e arredondamento de números racionais, Estamos nesse mesma unidade de números racionais. Especificamente nessa aula, nós vamos ver como fazer comparação entre números racionais, o que é um módulo ou o que é um valor absoluto de números racionais e como fazer arredondamento de números racionais, tá legal? Então, vamos iniciar na página 144. Então, a professora vai pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 144, em que nós vamos começar a estudar sobre a comparação. E aí, começa falando sobre um texto de comparação, perguntando assim, como a gente verifica qual é o número maior? Qual é o número menor? Será que esses números são iguais, são diferentes? Quando a gente está falando de números naturais, 0, 1, 2, 3, até números inteiros, que são os negativos, fica mais fácil para a gente verificar qual é maior, qual é menor. Agora, quando a gente fala de números inteiros, principalmente de números racionais, principalmente de fração, aí nem sempre é tão simples de verificar, fazer essa comparação. Mas existem dois casos, tá, gente? Então, a apostila ela mostra o primeiro caso, ó. Os denominadores são iguais. Bom, quando os denominadores são iguais, não é tão difícil assim da gente verificar qual é igual. É só a gente observar os numeradores. Qual que é maior, o 2 ou o 3? O 3. Então, por isso, a fração 3/7 ela é maior que a fração 2/7. Aqui, ó, nesse item aqui, nós vamos ler assim, ó, 2/7 é menor que 3/7. Por que nós conseguimos fazer isso de maneira muito simples? Porque os denominadores, eles são iguais. Lembra que o denominador é o númerozinho que está aqui embaixo, tá? O 7 são os denominadores. Então, quando são iguais, fica fácil. Agora, e se os denominadores forem diferentes? Tem outro jeito? Sim, aí a gente não basta só olhar os numeradores, aí a gente tem um outro jeito de resolver, tá? Então vamos lá, aqui ó. Segundo caso, denominadores diferentes. A apostila está mostrando um jeito de resolver usando o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá? Eu gosto de usar outros dois jeitos diferentes que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui a apostila está mostrando para vocês as frações 2/5 e 1/3. Vou colocar aqui, ó, 2/5 e 1/3. Então, eu tenho que comparar para saber qual é maior e qual é menor. Tem muitos jeitos de fazer isso, até através de desenhos. A gente pode fazer dois desenhos, por exemplo, ó, se eu fizer um desenho aqui, dividido em 5 partes, que é a primeira fração, que é essa daqui, e eu pintar duas, ela vai ser maior ou menor do que o outro desenho que vai ter o mesmo tamanho, só que ao invés de dividir em 5 partes, eu vou dividir essa fração em 3 partes iguais. E aí eu estou pintando uma parte. Bom, a gente já consegue observar que 2/5 ocupa um espaço maior do que 1/3. Então, essa fração é maior do que essa. Esse é um dos jeitos da gente verificar. Outro jeito é a gente transformar essa fração, as duas frações, em números decimais. Como que a gente faz isso? Dividindo. Então, eu divido 2 por 5. E aí, lembra, coloco 0, 0, porque o 2 era menor do que o 5. 4 vezes 5, 20. Menos 20, 0. Então, a fração 2/5 é o número 0,4. E a fração 1/3? 1 divididos por 3. Então, o que a gente tem que fazer? Também colocar o 0 e 0, porque o 1 é menor do que o 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9 vai sobrar 1. Como eu já tenho a vírgula, posso pôr um 0 aqui. De novo, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobra 1. A gente vai continuar fazendo isso incessantemente, porque esse número aqui é uma dízima periódica. Então, o que é maior? 0,4 ou 0,3?
0,4 é maior, então a fração 2/5 é maior que a fração 1/3. Esse é um outro jeito de resolvermos. Tem outro jeito? Sim. Se eu pegar a fração 2/5 e a fração 1/3, eu posso pensar o seguinte, vou olhar os denominadores, o 5 e o 3. Qual é o número que eu tenho na tabuada do 5 e do 3 ao mesmo tempo? É o 15. Então, eu tenho que ter denominadores 15 aqui, porque daí eu deixo os denominadores iguais. Então, por quanto que eu multiplico o 5 para dar 15? Por 3. 5 vezes 3, eu tenho o resultado 15. E aí eu vou fazer a mesma coisa em cima. Vou multiplicar também por 3. 2 vezes 3, 6. Agora, por quanto eu multipliquei o 3 para dar o 15? Multipliquei por 5. Tá legal? Então, 3 vezes 5, 15. Vou multiplicar 1 por 5 também. 1 vezes o 5, 5. Agora, perceberam que a gente deixou o mesmo denominador? Se a gente colocar um ao lado do outro, ó, 6 quinzeavos e 5 quinzeavos, a gente consegue perceber que 6 quinzeavos é maior que 5 quinzeavos. E os 6 quinzeavos era a fração 2/5. Tá legal? Então, a gente viu aqui pelo menos 3 maneiras diferentes de a gente fazer essa comparação entre duas frações, tá? E também tem mais uma forma diferente que está na apostila na página 144 para vocês também acompanharem se quiserem, tá legal? Então, conforme a gente viu, nós temos que o número 2/5 ele é maior que o número 1/3, né? Conforme nós vimos aqui e também está na apostila. Na página 145, vocês vão observar que tem lá sobre módulo. Módulo e valor absoluto significam a mesma coisa. Módulo é a mesma coisa que valor absoluto. E o que é um módulo? Módulo, ele está explicando bem direitinho aqui na apostila, gente. Ele está falando o seguinte, ó, é a distância que o número está do zero na reta numérica. Tá vendo? Então, se eu pegar essa fração aqui, ó, menos 3/5, e verificar qual é a distância dela até o zero, isso é o módulo, é o resultado, é o módulo. Então, a gente pode dizer que o módulo é a distância, ó, entre esse número e o zero, e ele sempre vai ser positivo, sempre. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro isso? Então, olha só. Olha o módulo aqui, olha só o módulo do número menos 3/4. Está vendo que a gente representa o módulo por meio dessas barrinhas aqui. Então, eu coloco o número entre barras, porque é módulo. Então, o módulo de menos 3/4 vai dar o resultado 3/4. Módulo de 1/3 vai dar o resultado 1/3. Módulo de menos 1,05 vai dar 1,05. Percebam que o módulo é sempre o próprio número, só que com valor positivo, porque a distância não pode ser negativa. A distância de um número até o zero sempre vai ser positiva, tá legal? Então, o módulo sempre será positivo. Muito bem. Então, a gente tem aqui algumas atividades, tá? Não se esqueçam que nessa página a gente tem um RA lá em cima, tá? Se vocês puderem fazer, é bem legal para praticar sobre essas questões aí do módulo, tá? Vocês vão poder fazer comparação do módulo de frações e de números decimais. Bom, nessa página 145 nós temos alguns exercícios. A questão número 1 pede para a gente colocar em ordem crescente esses números. Bom, a gente viu aqui várias maneiras de fazer a comparação entre esses números, né? Mas a minha dica aí na número 1 é que vocês dividam o número de cima pelo número de baixo e aí você vai obter vários números decimais. E aí depois que você obter esses números decimais, você coloca, né, essas frações na ordem. Então, vou colocar aqui, ó, página 145, questão número 1, ele deve ficar da seguinte forma, gente, ó. Então, esse conjunto A
na ordem crescente. Lembrem, ordem crescente é sempre do menor para o maior, tá? Então, menos 5/4 deveria ser a primeira fração, depois menos 5/6, depois menos 3/4, depois menos 1/2 e 1/3. Tá legal? Essa é a ordem crescente. Na questão número 2, pede para a gente colocar os sinais de menor, maior ou igual. Lembra, gente, esses sinaizinhos? Nós temos na matemática esse sinal, que é de igual. Nós temos esse sinal, que é de maior. Esse sinal, que é de menor. E nós temos um outro sinal, que é esse aqui, que é de diferente. Tá? Então, temos que lembrar. Ele está pedindo para a gente usar o menor, maior ou igual. Bom, professora, eu sempre me confundo aqui no maior e no menor. Lembra que a boquinha sempre vai ficar virada para o número maior, sempre. Olha o primeiro exemplo, que é a letra A. Na letra A, a gente tem a fração 1/2 e a fração 2/4. Percebam o seguinte, se a gente dividir 1 por 2, vai dar um resultado 0,5. Se a gente dividir 2 por 4, também vai dar um resultado 0,5. Então, eles são o que, essas frações? Iguais, tá? Então, a primeira é igual. Na letra B, a gente tem lá a fração 3/5 e tem a fração 7/5. Opa, ficou fácil. Os denominadores são iguais. Qual que é o número maior, 3 ou 7? É o 7. Então, a boca fica virada para o número maior. E letra C, a gente tem lá as frações 2/5 e menos 4/5. Nós temos denominadores iguais. Vou olhar os numeradores. Qual que é maior, 2 ou menos 4? O 2 é maior, então a boca fica virada para o número maior. Legal, pessoal? Então, a gente viu sobre comparação, módulo e valor absoluto. Agora, a gente vai ver sobre arredondamento, que isso está na página 146 do livro de vocês. Arredondamento. Então, quando a gente tem uma fração e transforma ela num número decimal, em algumas situações, a gente usa o arredondamento para deixar um valor menor. Por que eu falo isso? Porque se a gente tiver, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Se a gente tiver um número muito grande, vamos colocar assim, ó. 2,347. E eu quero deixar esse número de uma forma mais simples. Eu uso a técnica do arredondamento. Bom, vamos imaginar, lembra, gente, como é que chama esse número aqui primeiro, ó? O 3 são os décimos. O 4 a gente chama de centésimos. E o 7 a gente chama de milésimos. É importante lembrar. Aqui o 2 é a parte inteira, né? 2 inteiros ou 2 unidades, a gente pode dizer. Vamos imaginar que eu quero arredondar, vou escrever aqui de novo o número, 2,347. Vamos imaginar que eu quero arredondar os décimos, a casa decimal. Então, para arredondar a casa decimal, eu tenho que ver aqui o número 3, é essa que eu quero arredondar. Eu não vou olhar só para o 3, eu vou olhar para o número que está à direita dele. Qual que é o número que está à direita do 3? É o 4. E aí, qual que é a técnica, qual que é a regra do arredondamento? Se o número que tiver à direita for de 0 a 4, a gente vai manter a ordem. Se o número for de 5 a 9, a gente vai somar 1. Como assim, professora? Olha só. Então, olha o número que está à direita do 3, é o 4. O 4 está encaixando na primeira situação ou na segunda? Na primeira. Então, eu vou manter o 3, que é a ordem que eu estou arredondando. Então, o arredondamento desse número vai ser 2,3. E aí, o resto, eu posso colocar zeros ou nem colocar. Arredondei o número 2,347, tá? Vou dar um outro exemplo.
é 5,891. Eu quero arredondar exatamente a mesma casa decimal, que é o 8, os décimos. Eu não vou olhar o 8, eu vou olhar o número que está à direita do 8. Esse número se encaixa na primeira situação ou na segunda? Se encaixa na segunda, porque o número que está à direita do 8 é o 9. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 1 nesse 8 aqui, que é a casa que eu estou arredondando. Então, vai ficar 5,9 e o resto zero, ou só 5,9. Tá legal, pessoal? Então, para fazer o arredondamento, a gente tem que lembrar dessas regras, né, dessas questões aqui de se for de 0 a 4 ou de 5 a 9, e não esquecer que sempre eu vou olhar o número que está à direita daquela casa que eu estou arredondando. Tá legal? A gente tem alguns exemplos aí na página 146, tá? Olha, vamos ver só um exemplo aqui, ó. Ele está arredondando aqui esse número, ó, 0,092. Observe que ele quer arredondar essa casa aqui, que é a casa dos décimos, tá? O zero. O que tem do lado direito do zero? Tem o 9 do lado direito do zero. Então, eu vou somar 1 nesse zero. Por isso, o resultado vai dar 0,1, porque o resto, depois que eu arredondei, eu completo com zeros, ou nem preciso colocar nesse caso. Tá legal, pessoal? Então, fica de tarefa de casa para que vocês possam concluir os estudos aí desse primeiro bimestre, a seguinte atividade. Então, exercícios da página 149, aquela parte em que fala vamos praticar mais? Então, agradeço mais uma vez por vocês terem acompanhado essa aula comigo e desejo bons estudos para vocês.